Olá a todos, bem-vindos ao nosso sexto vídeo da nossa série sobre aplicações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bijeção, tá? O que seria uma função bijectiva, tá? Toda a nossa série foi construída para esse momento, porque as funções, ou as aplicações bijectivas são muito importantes, elas são a base de muitas teorias que a gente vai ver no futuro, né? Então vamos lá, o que seria uma função bijectiva? Agora vocês vão entender por que eu apresentei para vocês a definição de uma função injectiva e de uma função sobrejectiva. Porque a definição simplesmente de uma função bijectiva é que se f é bijectiva, isso é equivalente a f ser injectiva e f ser sobrejectiva. Ok? Então, se f é injectiva e subjetiva, isso quer dizer que ela é bijectiva, ok? Isso é basicamente a combinação dos dois pontos que a gente demonstrou nos dois últimos vídeos, né? Se a gente tem elementos A, B, C e 1, 2, 3, A se envia em 1, B se envia em 2, C se envia em 3. Então, cada elemento do conjunto, do contradomínio, né, do conjunto imagem, possui um e somente um antecedente, tá? Então, não é, tipo, inferior a 1 ou superior a 1, né? É igual a 1, tá? Então, como f ser injectiva, isso quer dizer que ele possui no máximo um antecedente, né? Então ele pode ter menos do que um antecedente, e C subjetiva é no mínimo um antecedente, então ele pode ter dois antecedentes. Objetiva é o conjunto, né? Então se ele pode, a cardinalidade dos antecedentes tem que ser inferior ou igual a 1 e superior ou igual a 1, então ele tem que ser igual a 1, ok? Isso é a definição de, de uma função bijectiva. Antes de continuar, eu queria fazer um ponto aqui de definição, né, de terminologia, né, porque vocês talvez vão ouvir essas palavras de permutação em grupo simétrico. Uma permutação seria o quê? A permutação é basicamente uma bijeção, né, então vou escrever aqui uma bijeção de E em E. Então, no caso, uma permutação seria simplesmente uma bijeção de um espaço e nele mesmo. Ok? Então, quando a gente fala de permuta, é isso que ele quer dizer matematicamente falando, né? E o grupo simétrico seria simplesmente o grupo dessas permutações, né? Seria um conjunto dessas permutações. E a gente nota ele dessa maneira aqui, né? Isso seria o grupo simétrico de E, por exemplo. Então, o conjunto de todas as permutações de E. Então, o conjunto de todas as bijeções de E em E. Isso daqui é basicamente uma letra gótica, é um S gótico, tá? Eu não sei ele desenhar muito bem, muitas vezes a gente pode notar como S de E, tá? Mas a notação básica é essa letra gótica, que é simplesmente um S de simétrico em gótico, ok? Muitas vezes a gente pode escrever dessa maneira aqui, com N, tá? O meu S gótico parece muito um sigma, mas enfim, um sigma minúsculo. Isso daqui seria o enemo grupo simétrico. Então é o grupo simétrico de ordem n, tá? Isso simplesmente é uma notação quando a gente quer enumerar esse grupo simétrico, né? Isso daqui é uma notação geral. Isso daqui é quando a gente tem uma certa ordem desse grupo simétrico, né? Então nesse caso seria a ordem n, pode ser o grupo simétrico de ordem 1, ordem 2, etc. Um teorema muito interessante também que vocês podem perceber já vendo os últimos vídeos é que se f e g são objetivas, a composta de f por g também é objetiva. Isso daqui não tem nem prova, vocês veem que eu nem escrevi, nem dei muito espaço para prova, porque basicamente isso vem das duas propriedades que eu demonstrei nos dois últimos vídeos, né? Que eu falei que se f e g são injectivas, então a composta também é injectiva, e se f e g são subjetivas, a composta também é subjetiva. Então isso é basicamente o ponto 1, né? E o ponto 2, que eu demonstrei no, então aqui, vídeo 4, e aqui vídeo 5, ok? Isso basicamente já dá uma equivalência nessa proposição aqui, que se as duas são objetivas, então a composição também é objetiva, porque a gente tem para injectividade e para sobrejetividade, e a gente sabe que a bijectividade é a junção dos dois. Temos uma caracterização da objetividade, né? Então, tipo, como é que a gente pode mostrar que uma função é bijetiva, né? Então, é uma condição de equivalência, então C somente C. Então, para mostrar isso, a gente vai mostrar que um lado implica o outro, que esse e o outro lado implica o outro, né? Então, a gente quer construir uma equivalência nesse caso, né? A caracterização da objetividade diz o quê? Diz que se f é objetiva, C somente C, existe uma aplicação
ao contrário, vamos dizer, que vai do espaço de partida, de chegada e vai para o espaço de partida, tal que a composta é igual à identidade de E, né? E também temos a mesma coisa, mas para a identidade de F, ok? É basicamente a gente compõe por algo que anula, vamos dizer, a nossa aplicação, né? Então a gente meio que anula o caminho que a gente faz. Para demonstrar isso, então, como eu disse, é por dupla equivalência, por dupla implicação, perdão. Então, primeiro a gente vai supor que f é bijectiva, né? Então, f vai ser uma aplicação de E em f bijectiva. Então, bija aqui, ok? A gente vai supor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que f é injectiva e f é sobrejectiva. Então, a condição de injectividade diz que para todo x1, x2 que pertencem a E, né, tal que f de x1 igual a f de x2, isso implica que x1 igual a x2. Isso é a injectividade. E agora, para a sobrejectividade, é para todo y que pertence a f, existe um x que pertence a E, tal que f de x igual a y, ok? Caso vocês estejam meio perdidos, vê o vídeo de injectividade e o vídeo de sobrejectividade, ok? E agora nosso objetivo é mostrar que existe uma aplicação G, tal que isso seja verdade. Então a gente vai construir uma aplicação G que demonstre isso, porque a gente só quer mostrar que existe uma, né? Então pelo menos uma tem que funcionar, ok? Então vamos definir G, né? Então como f é bijectiva, a gente pode definir G de f em E, tal que G de x igual, desculpa, G de y igual a x, ok? Né? Tal que existe um único x que pertence a E, tal que f de x igual a y. Essa é a nossa construção da nossa aplicação que vai funcionar, né? A gente constrói uma aplicação que vai de f e E, tal que g de y igual a x, né? Ou seja, que existe um único x que pertence a E, tal que f de x igual a y, ok? Essa é a nossa construção aqui, né? E agora a gente vai ver se a nossa propriedade, né? Então aqui a gente tem uma aplicação, perdão que a minha caneta sumiu aqui, foi mal, aqui. Então a gente já definiu um g que vai de f em E, e agora a gente quer verificar essa propriedade, essas duas propriedades aqui, ok? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, para todo x que pertence a E, temos a composta em x, que é igual então a g de f de x. F de x é y, então fica g de y. E g de y igual a x. E x é basicamente a identidade de E. Né? Identidade de E é o elemento básico do conjunto E. Então, no nosso caso, é x. Ok? Então, essa primeira verificação está verificada. Ficou meio engraçado. E agora é o contrário. Então, a gente vai falar para todo y que pertence a f. Né? Temos a composta ao contrário. Então, f é de g composta por f de x. Então, é igual a f de g de... desculpa, não de x, de y. Então, vai ficar g de y. G de y igual a x, então vai ficar f de x. Ora, f de x igual a y. Isso igual à identidade de f, né? Porque é o elemento de base de f. Então, a gente demonstrou que existe uma aplicação, né, que foi construída dessa certa maneira, que essa propriedade seja verdade. Então, provamos uma implicação da caracterização. Agora a gente vai mostrar o outro lado, né? Então, primeiro a gente vai supor, né, que existe uma aplicação G, tal que vai de f em E, tal que é composta de f por g igual à identidade de E a composta de g por f igual à identidade de f. Desculpa se vocês estão ouvindo os cachorros no fundo, isso eu não posso controlar muito. E agora eu quero mostrar que isso implica que f é bijectiva, ok? Então a gente vai supor que f de x1 igual a f de x2, obviamente para x1 e x2 que pertencem a E. Né? Isso implica o quê? Se a gente compor por g, vai ficar g de f de x1 que igual a g de f de x2. Ok? Isso mostra o quê? Como a gente sabe que isso daqui é igual à identidade g, isso vai ficar x1 igual a x2. Né? Então a gente mostrou que f é injectiva. F é injectiva.
Agora a gente quer mostrar que f é subjetiva. Se a gente mostrar que f é subjetiva, então isso vai mostrar que ela é bijectiva, né? Porque a bijectividade, mais uma vez, é injectividade mais subjetividade, ok? Para a subjetividade, a gente vai considerar um x que é igual a g de y, ok? A gente vai compor por f, então vai ficar f de x que é igual a f de g de y. E isso implica que f de x igual a y, né? E o que a gente mostrou aqui é que para todo y que pertence a f, existe um x, que eu defini dessa maneira aqui. Então, existe um x que pertença a e, tal que f de x igual a y. Então, f é subjetiva. Como f é subjetiva e injectiva, então f é bijectiva. Então, a gente mostrou o outro lado da equivalência, então a gente mostrou a nossa equivalência. Agora eu vou apresentar para vocês alguma coisa que vocês talvez estejam lendo e vão falar, nossa, mas a gente já sabe disso, o que é uma aplicação recíproca, né? É isso que eu falei que teria que tomar cuidado, né? Vocês vão entender que, na verdade, é tudo que eu falei que, a gente pouco importa, vai ser provado no lema seguinte. Mas temos que tomar cuidado, porque uma aplicação recíproca e uma imagem recíproca não são a mesma coisa. A imagem recíproca é o que eu falei, é a imagem que envia os antecedentes. Uma aplicação recíproca só existe se uma função é objetiva, né? Então, o que é uma aplicação recíproca? Né? Se existe uma aplicação G tal que a composta por f, a composta de f por g igual à identidade de e a composta de g por f igual à identidade de f, isso diz que, na verdade, g é a aplicação recíproca de f, ok? Então, muitas vezes a gente nota g f de menos 1, ok? É a, a função recíproca, que tal quando a gente compõe f igual à identidade. Né? Aí, obviamente, depende da ordem que a gente está compondo, ok? Isso é uma aplicação recíproca. Só que isso daqui só existe, então toma cuidado, só existe se f, f é bijectiva, ok? Então é isso que eu falei que teria que tomar cuidado, né? Não pode ter um conflito de notação, né? Se a gente quer falar de antecedentes, a gente bota o chapéu, só para garantir que estamos falando tudo a mesma língua, mas isso daqui só existe se é bijetivo. Agora vocês vão entender que, na verdade, não tem muito problema, porque a gente pode confundir as notações, ok? Mas, se vocês têm dúvidas, sempre tomar cuidado com isso. Como eu estava dizendo, o lema que diz que não tem muito problema de confundir as notações é esse, que diz que se f é uma objeção, então o conjunto dos antecedentes igual ao conjunto que possui as aplicações recíprocas, que é igual à imagem direta da imagem recíproca, ok? O que seria um lema? Né? Porque vocês usam teorema, vocês usam hipótese, o que seria um lema? Um lema é basicamente um teorema, tá? Então é algo que é provado, algo que é demonstrável, mas ele não é uma demonstração, não é um teorema por si só. Tipo, ele não serve como teorema, ele serve como base para outro teorema, ok? Então ele é meio que um caminho intermediário, tá? Eu não vou demonstrar o teorema que ele é usado como lema, tá? Porque é basicamente bem parecido, mas só para vocês saberem que quando eu vou falar que é um lema, é que ele não é um teorema muito utilizado na prática, ok? Para demonstrar isso é bem simples. Primeiro eu vou escrever o que significa esse termo aqui. Então, vamos lá. Então, f de menos 1 dos antecedentes, no caso, dos y, né? Então, isso daqui é a imagem recíproca, sem o chapéu ou com o chapéu, pouco importa, igual a x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Ok? Essa é a definição que a gente já viu. Ok? Como f é bijectiva, isso quer dizer o quê? Que para todo y que pertence a f, existe um único, né? Lembre-se, a cardinalidade dos antecedentes é igual a 1, então existe um único x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Ok? E a gente vai botar aqui x igual a f de menos 1 de y. Né? Como eu disse, essa é a aplicação recíproca, porque f é bijectiva. Então, a gente tem o conjunto dos f de menos 1 de y, que igual ao quê? Igual a x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Ou seja, vocês veem que, na verdade, esses dois aqui são iguais, ok? Então, pouco importa se a gente nota dessa forma ou dessa forma,
E isso daqui é só uma consequência de tudo isso, né? Porque a imagem direta é exatamente a mesma coisa. A imagem direta seria algo que a gente pega no dentro só, né? Mas vocês veem que é exatamente a mesma coisa, porque a gente pode considerar todo o conjunto, ok? Então pouco importa como a gente nota. É por isso que com chapéu ou sem chapéu a gente consegue se entender. Mas tome muito cuidado caso a função não ser bijectiva. Como eu falei de caracterização da bijectividade, eu vou aproveitar para vocês mostrar a caracterização da injectividade e da sobrejetividade. Né? Quando a gente fala de caracterização, é quando a gente fala dessas compostas aqui, ok? Então, como eu disse, a caracterização da objetividade é meio que o- a soma da injectividade e da sobrejetividade. Né? Então, vocês podem duvidar que, na verdade, o que eu quero mostrar é que quando isso daqui é verdade, ela é injectiva, e para o próximo teorema, quando isso daqui é verdade, ela é sobrejetiva, ok? Então é isso que eu vou falar na caracterização. Para a injectividade é bem simples, tá? Para mostrar isso, a gente vai supor primeiro que f é injectiva. A gente quer mostrar um C somente C, então a gente quer mostrar uma equivalência. Então a gente supõe que f é injectiva, f de E em f, ok? Isso quer dizer o quê? Vou escrever de novo para a gente aprender. Então, para todo x1 x2 que pertencem a E, temos f de x1 que é igual a f de x2, que implica que x1 é igual a x2. Isso daqui é porque f é injectiva, é a nossa suposição, ok? E o nosso objetivo é definir um g tal que isso seja verdade, né? Então vamos lá. Se y pertence ao conjunto de imagens de f, isso implica que y é igual a f de x. Isso a gente sabe, né? Então a gente vai definir um g tal que g de y igual a x, tal que x pertence a e, ok? Esse é o nosso primeiro ponto. E se y não pertence ao conjunto de imagem de f, né, a gente pode escolher qualquer coisa. Né? A gente pode escolher qualquer coisa porque E vai ser diferente do conjunto nulo. Né? Então a gente pode, né, pouco importa o que a gente escolhe como definição de G, né, se Y não pertence ao conjunto de imagem de F, porque desculpa. Não, é porque E é diferente do conjunto vazio. Aqui que eu escrevi errado, perdão. Ok? Então agora a gente vai trabalhar com isso. Então para todo x que pertence a E, temos G de f de x, que é igual a g de y, g de y, né? G de y é igual a x por definição, e x é a identidade G. Ok? Então aqui eu fiz só uma decomposição, tipo, eu peguei um G tal que se y pertence à imagem de f e se y não pertence à imagem de f. E a gente vê que se y não pertence à imagem de f, pouco importa, porque E não é o conjunto vazio. Então a gente pode pegar qualquer coisa, né? Então aqui a gente mostrou bem que se f é injectiva, temos a composta que é igual à identidade de E. Agora, para o caminho inverso, a gente vai supor que essa definição é verdade, né? Que existe um G tal que isso seja verdade, né? E a gente vai mostrar que ela é injectiva. Então, a gente vai supor que f de x1 igual a f de x2, e a gente quer mostrar que isso implica que x1 é igual a x2, né? Então a gente vai compor por g, então vai ficar g de f de x1 igual a g de f de x2. Como a gente sabe que isso é verdade, isso implica que x1 é igual a x2. Então isso implica que f é injectivo, ok? Esse lado é bem simples, ok? Então como a gente mostrou as duas implicações, a gente mostrou a equivalência. Então isso termina a prova da caracterização da injectividade. Agora, para a caracterização da subjetividade, então a gente vai mostrar de novo uma equivalência entre essas duas propriedades, ok? Para o primeiro ponto, sempre é o mais complicado, o segundo ponto vai ser que nem o último, bem fácil, ok? Então a gente vai considerar primeiro que f é subjetiva, né? Isso quer dizer o quê? Então isso quer dizer que para todo y que pertence a f, existe um x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Essa é a definição da subjetividade, né? E o que a gente vai fazer é não é um truque, mas é uma condição necessária. A gente vai usar o que a gente chama do axioma da escolha, ok? É um axioma, tá? Feito por, esqueci o nome do Zorn, eu acho. Zorn, não tenho certeza, tá? A verificar. Mas ele fez um conjunto de axiomas da teoria dos conjuntos que permitem de definir precisamente a teoria dos conjuntos, né? É o que eu falei nos vídeos dos conjuntos, o problema fundamental da teoria dos conjuntos, né? Então, tipo, deu todo um problema, é muito interessante ler a história,
ok? A crise existencial, né, de Bertrand Russell e tudo mais, é bem interessante de ler, ok? E o axioma da escolha nos permite de ter o que a gente fala, o conjunto de escolhas, onde a gente pode fazer uma infinidade de escolhas sem precisar explicitamente o que a gente está escolhendo, ok? É basicamente para justificar o que a gente vai fazer agora, que é basicamente a gente pode, por causa do axioma da escolha, que para cada y que pertence a f, a gente pode escolher, né? Então podemos escolher um x que pertence a e. Ok? Esse é o axioma da escolha. Ele nos permite de fazer isso. Tipo, ele permite a gente escolher elementos, né? A gente fala de uma aplicação da escolha, tal que isso seja de verdade. Né? A prova sobre isso, a explicação do axioma da escolha é bem complicado, tá? Isso merece um vídeo só por si só. Ok? Então não vou entrar no detalhe. É simplesmente para justificar o que eu estou fazendo aqui. Ok? É por isso que eu estou citando. Então a gente vai definir g de f em e, tal que g de y igual a x. Né? Onde, obviamente, então, onde x pertence a e, tal que f de x igual a y. Né? Isso implica o quê? Que f de g de y igual a f de x, que igual a y, que igual a identidade de f. Ok? Então aqui mostramos, se f é subjetiva, então temos essa definição, né? Porque a identidade de f é y. Ok? E agora para o caminho inverso, muito simples. O que a gente vai fazer é basicamente fazer um x que igual a g de y, tá? E a gente vai compor por f. Então vai ficar f de g de y, que igual a f de x, f de x igual a y, né? Que igual a identidade de f. Ok? Isso porque a gente sabe, né? F de g de y igual a f de x, que igual a y, que igual a identidade de s. Isso daqui é a nossa teoria. A gente está supondo que isso seja verdade, a gente quer mostrar que ela é subjetiva, né? Como isso daqui é verdade, porque temos o f de x que igual a y, então quer dizer que para todo y que pertence a f, existe um x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Então f é subjetiva, ok? Isso finaliza o vídeo de hoje, um vídeo bem mais técnico, né? Muito importante a questão da bijectividade, vocês vão ver que em várias séries eu vou comentar sobre isso, são condições necessárias, condições suficientes, então muito importante. Muito obrigado por ter assistido.